Pessoal, voltamos aí para dar continuidade no estudo da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então a gente já viu os aspectos doutrinários, esses que são de fato muito relevantes para sua prova. Agora a gente vai partir para a análise dos artigos em espécie, beleza? Então vem na tela comigo, vamos iniciar aqui no artigo 1º. Olha o que traz esse artigo para a gente. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir entre si no espírito de fraternidade. Vamos ver se você entendeu o bizu que eu dei lá no começo do curso, quando eu falei sobre a estrutura. O que eu falei? Que esse artigo 1º é um artigo de introdução e que ele vai trazer os princípios básicos humanos, que são liberdade, igualdade e fraternidade. Olha aqui. Todos os seres humanos nascem livres, liberdade, e iguais, igualdade, e devem agir entre si no espírito de fraternidade. Portanto, em essência, é um artigo que traz os princípios ou lema dos direitos humanos, aqui baseado na liberdade, na igualdade e na fraternidade. Aí vem uma das perguntas de prova mais maliciosas dentro dessa matéria. Lembra o seguinte, quando a gente fala em liberdade, igualdade e fraternidade, e associa ao tema de gerações de direitos humanos que nós vimos lá na introdução do curso, liberdade está ligado aos direitos de primeira geração. Igualdade está ligado aos direitos de segunda geração. Fraternidade, terceira geração. Beleza, vamos recordar? Falou em primeira geração, são os chamados direitos civis políticos. Falou em segunda geração, são os direitos sociais, direitos econômicos e os direitos culturais. Sociais, econômicos e culturais. Falou em terceira geração, são os chamados direitos difusos e coletivos. Beleza. Essa é a estrutura das 3 dimensões de gerações de direitos humanos. Aí vem lá o seu examinador e diz o seguinte para você, vem comigo. Ele vai te perguntar na hora da sua prova. A Declaração Universal de Direitos Humanos tratou de direitos de liberdade, igualdade e fraternidade? Certo ou errado? É a mesma coisa que te perguntar o seguinte. A Declaração Universal de Direitos Humanos tratou de direitos de primeira geração, segunda geração, terceira geração? Certo ou errado? Resposta, errado. Professor, como assim? Que absurdo. Está escrito aí. Eu li no artigo 1º liberdade, igualdade e fraternidade. Gente, muito cuidado. Olha só. Quando no direito, quando em uma questão de concurso, a gente diz o seguinte, olha, a gente pergunta se o documento tratou de direitos, eu preciso saber se ele arrolou o direito. O que significa isso? Se ele trouxe qual é a forma que vai promover ou efetivar aquele direito. Por exemplo, falar de propriedade. Não adianta você citar a propriedade, você tem que falar como se dá esse direito. Dizendo, olha, a propriedade é um direito do ser humano, todo ser humano tem direito à propriedade, ele não será privado da sua propriedade de maneira arbitrária. Está vendo na prática? Está explicando como se dá aquele direito. Isso não acontece com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Vem comigo. Eu já tinha deixado esse bizu quase que pronto para vocês. Lembra, a introdução não trata de direitos, ela traz apenas os princípios. Do 2 ao 21, somado direitos civis e políticos, eu tenho primeira geração. Perfeito. Então a DUDH tratou de direitos de primeira geração? Tratou. Tratou de direitos de liberdade? Perfeito. Direitos de igualdade, 22 ao 28, são direitos sociais e econômicos culturais, são direitos de segunda geração. Portanto, tratou de direitos de igualdade de segunda geração? Sim. Mas e fraternidade? E aqui, olha. E fraternidade? Tratou de direitos de fraternidade? Não. Cadê? Cadê algum artigo que se relaciona a direitos de fraternidade, a direitos difusos coletivos? Não tem. Então, como você vai organizar essa informação na sua cabeça? Vem comigo. Você vai organizar da seguinte forma. A Declaração Universal dos Direitos Humanos citou direitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, ela não tratou de direitos de fraternidade. E existe uma enorme diferença técnica e conceitual sobre isso. Porque citar o direito é apenas falar, olha, são direitos humanos, a liberdade, igualdade e fraternidade. Perfeito, citou. Mas você exemplificou? Você tratou? Você arrolou como se dão esses direitos? Não. A declaração só fez isso em relação aos direitos de primeira,
que é liberdade, e os direitos de segunda, que é igualdade. Não fez em relação à terceira geração, a fraternidade. E aqui você já mata um monte de questão de concurso público, porque é recorrente em prova. Polícia Civil de Goiás, 2016, inclusive perguntou isso. Se a Declaração Universal de Direitos Humanos tratou de direitos ambientais. Não! Direito ambiental é um direito difuso e coletivo. Direito ambiental é um direito de terceira geração, de fraternidade. Portanto, devemos lembrar, tá? Não se encontra direitos de fraternidade, direitos de terceira geração, direitos ambientais na DUDH. Perfeito? Então, volta na tela. Tá aí o artigo 1º. Só para lembrar, falou aqui em fraternidade, terceira geração, ele apenas foi citado, mas não temos, vou até riscar aqui, olha, não foi tratado direitos de terceira geração. Artigo 2º. O artigo 2º, ele começa o seguinte: todos os seres humanos fazem jus aos direitos e liberdades proclamados na presente declaração. Essa primeira parte destacada em vermelho ela é muito importante porque ela traz um princípio norteador dos direitos humanos, que é o princípio da universalidade. Olha só, princípio da universalidade. O que significa esse princípio? Ele é muito simples. Princípio da universalidade significa que todos, olha só, sem restrição, todos os seres humanos fazem jus aos direitos e liberdades proclamados na presente declaração. E você deve interpretar isso aqui ao máximo. Vem comigo, por favor. As questões vão tentar te trazer alguma exceção a esse princípio, só que não existe. Por exemplo, vai dizer que um apátrida, um sujeito que não tem pátria, não tem esses direitos. Errado. Vai dizer que um cidadão de um país que não pertence à ONU não terá esses direitos. Errado. Esse princípio, ele tem essa característica vai ter um caráter absoluto, porque de fato, basta você ser humano para ter direito a esses direitos da pessoa humana, tá? Então basta você ser humano. De fato, aqui, essa característica, ela tem um caráter absoluto. Beleza? Vem na tela. Só que esse artigo, ele vai se dividir, ele vai se apresentar, na verdade, com outra forma. Nós vamos chamar isso aqui, nós vamos criar um esquema para esse artigo. Vamos chamar de princípio da universalidade, mas não distinção ou não discriminação. Por quê? Porque olha só o que vem na sequência. Sem distinção de espécie alguma. Sem distinção de espécie alguma. Aí, essa distinção, ela vai se dividir em duas partes. Olha a primeira parte. Sem distinção de espécie alguma, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, de origem nacional ou social, propriedade, nascimento ou qualquer outra condição. Se vocês observarem, o que eu grifei de verde é uma não distinção em relação à pessoa. É uma não distinção em relação ao indivíduo. Não distinção em relação à pessoa. Agora a segunda parte é uma não distinção em relação ao estado a qual pertence essa pessoa, em relação ao território a qual pertence essa pessoa. Quer ver? Só analisar. Além disso, não será feita distinção alguma fundada no estatuto político, jurídico ou internacional do país ou território que pertence a uma pessoa, seja esse território independente ou sob tutela, não autônomo ou sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Portanto, se a gente quiser resumir, trazer um visual mais didático do artigo 2º, é simples dessa forma, vem comigo. Se resume o artigo 2º da seguinte forma. É o artigo que traz a característica ou princípio da universalidade mais a não distinção. A não distinção em relação à pessoa e a não distinção em relação ao estado a qual pertence essa pessoa. Beleza? Com esse esquema, você consegue lembrar e, de fato, matar qualquer questão nesse sentido. Vem na tela, por favor. Próximo artigo, artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Um artigo simples, mas já tivemos questões bem capciosas sobre ele. Já tivemos questões que focaram aqui no finalzinho
do artigo 3º e trocou essa palavra por outras palavras. Exemplo, segurança nacional, segurança policial, ou aquilo que é mais recorrente em prova, trocar isso aqui e chamar de segurança social. As questões que abordam segurança nacional policial são até mais fáceis, porque ela está no contexto de literalidade. Então, você consegue matar. Agora, o que eu acho problemático é quando o examinador troca a palavrinha segurança pessoal por segurança social. E por que eu acho problemático? Vem comigo. Porque tanto a segurança pessoal quanto a segurança social, elas são objetos de análise aqui da DUDH. Nós temos, do artigo 22 em diante da DUDH, a recorrência a esse termo, segurança social. E ela existe. O que é uma segurança social? Previdência. Direitos ligados ao trabalho e à previdência social são chamados de segurança social. Você já deve ter escutado na TV, por exemplo, olha, o termo quando vai fazer uma propaganda do INSS, algum termo relacionado assim, seguridade social. O que é seguridade social? É a chamada segurança social. Portanto, esse documento fala sobre segurança social, mas lá nos artigos 22 em diante. E por que do 22 em diante? Porque é lá que é trabalhado direitos de segunda geração. Não é isso que eu demonstrei no esquema para vocês? Segunda geração, que são direitos sociais, econômicos e culturais, ele está do 22 ao 28. Quando a gente fala em segurança pessoal, está ligado a direitos individuais. Olha só, pessoal, individual. E direito pessoal individual é direito de liberdade, é direito de primeira geração. E não é isso que é o nosso esquema? Do artigo 2 ao artigo 21, direitos de primeira geração. Do 22 ao 28, direitos de segunda geração, direitos sociais. Aqui é direito individual, direito de liberdade. Por isso, vem na tela, você deve ficar muito atento, porque o examinador adora misturar isso aqui, tá? Adora misturar isso aqui, o pessoal com o social. Então, muito cuidado. Artigo 4º. O artigo 4º e o artigo 5º, é interessante que a gente faça o estudo deles de maneira conjunta. Porque tanto o artigo 4º como o artigo 5º, eles vão trabalhar o que nós chamamos aqui de vedação absoluta, de restrição absoluta. Olha o que diz o artigo 4º. Ninguém, e eu friso, ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. O artigo 5º também traz uma proibição absoluta, porque ele afirma que ninguém será submetido à tortura, nem a punição ou tratamento cruel, desumano ou degradante. Vem comigo. E por que é tão importante entender que isso aqui é uma vedação absoluta, que não há exceção? Galera, é porque as questões vão te induzir. Porque você está acostumado a estudar em constitucional que não existe direito absoluto. Mas eu não estou tratando de direitos, falando de garantia. Professor, é diferente? É. Porque você deve aprofundar o seu estudo em direito constitucional. Você vai perceber que existe uma diferença entre direito e garantia. Aqui eu tenho uma garantia enquanto ser humano de não ser torturado em hipótese nenhuma. Eu tenho uma garantia enquanto ser humano de não ser escravizado em hipótese nenhuma. Nem em um país que tenha como cultura religiosa a escravidão de um povo pelo outro. De não ser torturado, nem mesmo se eu cometer um crime. Isso é uma garantia absoluta. E vão tentar de todas as suas formas, de todas as formas, de te convencer do contrário. Quer ver uma hipótese? Nos Estados Unidos, existe uma teoria chamada teoria do cenário da bomba relógio. E é até engraçado lembrar isso aqui, porque aos 3 anos atrás, quando eu tive o primeiro contato com o professor Gilmo Braga, a gente justamente teve esse contato por conta dessa teoria. Acho que ele nem vai lembrar disso. Me veio na mente aqui agora, nem estava planejado. Mas era um desafio, não sei se vocês acompanhavam, o desafio do professor Gilmo Braga, o desafio dos professores. E foi justamente o desafio que ele me passou. Ele pediu que eu falasse sobre essa teoria da bomba relógio, teoria do cenário da bomba relógio, relacionada com o direito penal e os direitos humanos. Deixa eu exemplificar esse cenário da bomba relógio para vocês. Sabe aqueles filmes de ação que passam na madrugada na TV Globo? Tipo Jack Bauer, 24 horas. Então imagina um cenário daquele, onde você tem lá o Jack Bauer, e em 24 horas ele tem que resolver todo aquele conflito ali que aparece naquela trama. Imagina o conflito é o seguinte. Estamos lá no metrô de Nova York,
6 horas da tarde, horário de pico com, sei lá, 3.000 pessoas em uma estação de metrô. E naquele momento, descobre-se que um terrorista acaba de implantar uma bomba relógio no metrô. E todas as saídas estão fechadas. Então, provavelmente, se a bomba estourar, 3.000 pessoas irão morrer. E por um acaso que acontece somente em filmes de ação mesmo, o Jack Bauer está lá naquele momento. E ele consegue reconhecer, né, aquele terrorista. Consegue reconhecer aquele terrorista, captura aquele terrorista e conduz aquele terrorista para aquelas salinhas escuras que tem em todo filme americano. Em toda delegacia, em toda a área de segurança de filmes americanos. E lá naquela sala, que tem 2 cadeiras e uma mesa só, nasce o dilema do cenário da bomba relógio. Você, enquanto policial, diante dessa situação, sabendo que em 45 minutos, mente até agora aquele digital do 24 horas, com aquele ensaio de troca de cena. Você tem 45 minutos para descobrir onde está a bomba e como desarma aquela bomba. Aí a pergunta que eu te faço, e a pergunta que a sua prova vai te fazer é o seguinte: tortura ou não tortura? Em 45 minutos, você tem do lado a vida de 3.000 pessoas e do outro lado você tem a integridade física de uma pessoa, de um terrorista. Tá vendo o que eu estou posicionando para vocês? Joga na balança da justiça. Tem gente que acha que o direito resolve sempre com essa balança da justiça. De um lado tem a vida de 3.000 pessoas e do outro lado a integridade física, nem a vida, a integridade física de uma pessoa. Porque você não vai matar, você vai torturar um pouquinho. Entendeu? Vai bater um pouquinho. E a pergunta é, cenário bomba relógio, tortura ou não tortura? Tá vendo que dá uma puta vontade de falar tortura? Mas não é a informação que você vai dar sua própria. Não vai. Não há no nosso ordenamento jurídico, não há na sua prova, pensando no seu edital de constitucional, no seu edital de processo penal, no seu edital de direitos humanos, qualquer possibilidade ou qualquer exceção de se exercer uma tortura. Na LEP, você não vai encontrar isso aqui. Então não caia na tentação, caso o examinador te traga, né, um cenário como esse, em afirmar que existiria alguma exceção ao Estado, a um agente público estatal ou qualquer pessoa que seja a torturar alguém. Porque essa é uma garantia absoluta. Nosso ordenamento jurídico não aceita tal hipótese. Nos Estados Unidos, existe uma corrente, inclusive nós temos uma decisão da Suprema Corte Americana, que já aceitou isso, em caso que ocorreu na prisão de Guantánamo. Mas lá, gente, está fazendo concurso aqui, não lá nos Estados Unidos. Então não peguem, né, memes, né, de Instagram sobre essas temáticas, que eu sei que o concurseiro gosta, e achar que você vai aplicar isso em prova. Você não vai aplicar isso em prova. Isso é aplicado lá. Beleza? Então volta na tela. Qual é a informação que a gente vai levar aqui do artigo 4º e artigo 5º? São 2 garantias absolutas. Então não há exceção alguma. Não há exceção alguma para escravidão e não há exceção alguma para alguém ser submetido à tortura. Beleza? Portanto, artigo 4º e artigo 5º. Vamos aos próximos artigos. Artigo 6º. Todos os indivíduos têm direito ao reconhecimento em todos os lugares da sua personalidade jurídica. Então, é um artigo simples que vai falar aí sobre a personalidade jurídica, o direito de personalidade. Se a gente fosse trazer uma nomenclatura para esse artigo 6º, é o artigo que fala sobre o direito de personalidade. Artigo 7º. Todos os seres humanos, artigo importantíssimo para a gente aprofundar, são iguais perante a lei. Todos os seres humanos são iguais perante a lei. E têm o direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos os seres humanos têm direito à igual proteção contra qualquer ato de discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Massa. Aqui é um artigo que possivelmente, vem comigo, se você esteve atento desde o começo da aula, você pode ter colocado a minha estrutura do DUDH em xeque. Como assim? Volta na tela. Olha o que eu afirmei para vocês.
pega a estrutura do documento. Eu afirmei que do artigo 2 ao 20 só é tratado direitos civis. Direitos civis é direito de primeira geração. Primeira geração está ligado aos direitos de liberdade. Perfeito? Não é isso? Direitos civis, 2 ao 20, eu afirmei que todos os artigos falam sobre direitos de primeira geração. Direitos de primeira geração, direitos de liberdade. Igualdade, direitos de igualdade, eu só vou ter o quê? Do 22 ao 28, que é a segunda geração. Agora, olha novamente o artigo 7º. Ele diz que todos são iguais perante a lei. Porra, professor, direito de igualdade dentro dos direitos de primeira geração, direito de igualdade dentro dos direitos de liberdade, é isso? Vem comigo. É. Aqui na R3 Concurso a gente não vai fazer o básico. Tenho certeza, conhecendo todos os professores que estão trabalhando aqui, ninguém vai ficar no básico com vocês. Eu afirmo que isso aqui, de fato, está tratando de direito de liberdade, porque a gente vai aprofundar o máximo disso aqui. Entenda o seguinte, quando a gente fala em igualdade, nós temos direitos de igualdade formal e igualdade material. É algo que a gente aprende lá em constitucional e às vezes não replica, às vezes não aplica no conhecimento onde é necessário. Quando a gente fala em igualdade formal, é aquela igualdade que vai considerar que eu sou igual a você sobre qualquer tipo de aspecto. Sobre aspecto, na verdade, sobre o aspecto da norma, aspecto da lei. E, por muitas vezes, essa igualdade formal, essa igualdade perante a lei, ela não vai ser justa. Ela não vai ser justa. Porque vai considerar que o homem é igual à mulher, que o adulto é igual à criança, que o negro é igual ao índio, que o índio é igual ao branco. E muitas vezes, quando a gente vai, de fato, verificar justiça substancial, justiça real, justiça na prática, essa igualdade, ela não é justa. Essa igualdade formal, essa igualdade perante a lei, na verdade, ela funciona como um paradigma do indivíduo a cobrar algum tipo de abstenção do Estado. Caralho, professor, como assim? Então é o seguinte, direitos de liberdade estão ligados a direitos de abstenção. Como assim? Quando eu quero exercer minha liberdade de locomoção, eu, indivíduo, Thiago, eu quero exercer minha liberdade de locomoção, quero ir para onde eu quiser. O que eu preciso que o Estado faça? Nada. Na verdade, eu preciso que o Estado não faça. Eu preciso que o Estado não interfira na minha liberdade. Eu preciso que o Estado não me proíba de entrar em determinado lugar. Não me proíba a ir para determinado lugar. Tá vendo? Eu exijo uma abstenção do Estado. Abstenção do Estado. Perfeito? Então amarra isso aí e vamos acrescentar outro conhecimento. Mas é o seguinte. Volta para a época que você era adolescente. Isso. Principalmente se você tem irmão. Se você tem um irmão ou uma irmã, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando agora. O nosso diretor de imagem, nosso diretor de audiovisual aqui, ele chama Diego. E a minha época, quem nasceu no final da década de 80, 90, todo Thiago tem um irmão que chama Diego. E lá em casa não é diferente. Lá em casa, eu sou Thiago, eu tenho um irmão, diferença de 1 ano de idade, que chama Diego. Pensa o seguinte, naquela época da sua adolescência, quando você tem 13, 14, 15, até 17 anos de idade, o seu irmão é o seu melhor o quê? Melhor inimigo. De todas as pessoas na Terra, o seu irmão, sua irmã, se você tem uma idade compatível, ele é o seu inimigo principal. Imagina aquele final de semana que chega perto daquela balada que você tá louco pra ir, você tá pronto pra ir balada, seu irmão tá pronto pra ir balada, sua mãe permite que seu irmão vai, mas ela te proíbe de sair. Ela te proíbe de sair. Aí você, argumentando com sua mãe, que nesse papel, nessa analogia, faz o papel do Estado, o que você está argumentando em relação à sua mãe, Estado? Mãe, você não proibiu o Diego de sair. Então não me proíba. Eu quero igualdade real, eu quero igualdade justa em relação ao Diego? Quero bosta, não quero. O que eu quero? Eu quero utilizar o Diego como um parâmetro, como um paradigma para minha mãe, ao afirmar, mãe, não me proíba de sair, porque você não proibiu o Diego. Eu quero justiça com o Diego? Não. Não estou preocupado com o Diego. Eu estou preocupado eu, enquanto indivíduo. É uma preocupação egoísta. Assim como são todos os direitos de primeira geração. Assim como são todos os direitos de liberdade. Tá vendo que a igualdade, portanto, ela pode ser utilizada como parâmetro de exercer direitos de liberdade? É isso que se trata a igualdade formal. A igualdade material que a gente vai ver nos direitos sociais, direitos de segunda geração, ela é diferente. Ela é diferente.
Ela é material, ela é real. Eu quero trabalho para mim, quero trabalho para o Diego. Eu quero saúde para mim, quero saúde para o Diego. Eu quero educação para os meus filhos, educação para os filhos do Diego. Tá vendo que é diferente? Portanto, leva informação. Falou em igualdade perante a lei, falou em igualdade formal, essa igualdade está ligada a direitos de primeira geração, direitos de liberdade. Portanto, bato o martelo com vocês. Continuo aquela estrutura que eu desenvolvi aqui no material de vocês como válida. Vem na tela. Porque essa igualdade aqui, olha, é igualdade formal. E ela serve apenas como um paradigma para a efetivação dos direitos de primeira geração. Beleza? Vamos lá, mais um artigo para a gente encerrar, artigo 8º. Todo ser humano tem direito de receber dos tribunais nacionais competentes, olha só, reparação efetiva para atos que violem os direitos fundamentais, que lhes sejam garantidos pela Constituição ou pela lei. Beleza, vem comigo. O que você aprendeu lá com o professor de Constitucional quando você, enquanto indivíduo, encontra-se em uma situação em que um direito fundamental seu está sendo violado ou corre o risco de ser violado? Você aprendeu isso no artigo 5º. Aprendeu isso lá dentro da CF, do estudo da CF. Quando um direito fundamental seu, expresso na Constituição, nas leis, foi violado ou corre o risco de ser violado, nasce o estudo dos chamados remédios constitucionais, que são formas, né, de dar solução a esse conflito. Portanto, quando o artigo 8º fala em reparação efetiva, não se estranhe, não estranhe de verdade, se na sua prova de concurso público, vem na tela, ele trouxe aqui, olha, também, da seguinte forma, receber dos tribunais nacionais competentes remédios constitucionais para a reparação de atos que violem direitos garantidos pela Constituição ou pela lei. Perfeito? Então vem comigo. Galera, é isso. Fizemos aí nossa primeira caminhada, nossa primeira pernada no estudo dos artigos em espécie da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu volto em seguida para a gente começar a falar de alguns artigos que estão relacionados ao direito penal, ao direito processual penal dentro da DUDH. Até mais.